Olá, seja bem-vindo ao Mais de Deus Podcast. Meu nome é Elia Wagmacher e eu estou gravando esse estudo hoje de Houston, Texas. Seja em que parte do mundo que você estiver, seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos estudar sobre o nascimento de Jesus. Você já observou que uma notícia é capaz de mudar o nosso humor, o nosso dia e até a nossa vida? Eu me lembro em setembro de 2011, eu estava em São Paulo e eu lembro que eu estava numa academia e, de repente, quando eu vi na televisão, estava ali a notícia bombástica de que um avião havia atacado as Torres Gêmeas aqui nos Estados Unidos. Em seguida, aquela notícia foram mais uma série de notícias que mudou o mundo completamente. Já observou aquele dia que você está bem, está tudo correndo bem na sua vida, de repente você recebe um telefonema, recebe uma notícia e aquela notícia muda não somente o seu humor, mas muda o seu dia, a sua semana ou até a sua vida. Hoje nós iremos estudar sobre uma notícia que definitivamente mudou o destino da humanidade. Essa notícia foi quando o anjo Gabriel veio e visitou a Maria com uma mensagem de que ela iria ficar grávida daquele que mudaria o destino da humanidade. Nós vamos estudar hoje o livro de Lucas no capítulo 1. Se você quiser conhecer mais sobre o nascimento de Jesus, nós já temos aqui um estudo bíblico em João, nós temos um estudo bíblico em Mateus e hoje nós vamos estudar essa mesma história do nascimento de Jesus no livro de Lucas. E quem foi o autor Lucas, Dr. Lucas, como nós o conhecemos? Lucas foi companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias que ele fez. Então, ele era um médico, ele era um cientista e ele era, então, altamente preparado academicamente, principalmente para aquele momento da história que não havia muitos médicos, como nós sabemos. Então, ele escreveu o livro de Lucas e ele escreveu também o livro de Atos, que foi um livro escrito para Teófilos. Então, nós vamos estudar hoje aqui Lucas 1 para ver qual é a perspectiva com que Lucas escreve sobre a chegada de Jesus na Terra. Então, o que aconteceu? Quando o apóstolo Paulo estava preso em Cesareia e ele esteve lá com o governador Júlio César e se você quiser conhecer essa história, tem toda aqui no livro de Lucas. Então, o que aconteceu nesses 2 anos que o apóstolo Paulo estava na prisão e Lucas estava ali com ele? Ele aproveitou bem o seu tempo. Ele fez 2 coisas importantíssimas nesse período que ele esteve ali em Cesareia. Ele se dedicou a investigar o nascimento de Jesus ou o cristianismo. Então, no primeiro século, havia muitas dúvidas e muitas informações distorcidas sobre Jesus e sobre o Evangelho. Então, Lucas, como cientista, cuidadosamente, ele entrou nesse processo de estudar os manuscritos que haviam a respeito de Jesus. Então, ele passou esse tempo ali estudando, analisando esses escritos e depois, como se não bastasse, Lucas começou a fazer um trabalho de investigação. Como ele fez isso? Ele procurava uma pessoa que havia sido, por exemplo, curada por Jesus, que conviveu com Jesus, que viu Jesus fazer os milagres, uma testemunha ocular. Ele começou a investigar e, em cima dessa investigação, ele fez, então, o documento do livro de Lucas, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos ver que todos os evangelhos, eles constam a vida de Jesus e o ministério de Jesus, mas Lucas é o único evangelho que traz esses eventos de uma forma cronológica, que é muito mais fácil para nós compreendermos. Então, isso que eu falei para vocês de que Lucas estava ali, ele fez essa pesquisa enquanto Paulo estava preso, está escrito no capítulo 1 de Lucas, do verso 1 ao verso 4. E agora nós vamos ver então sobre como é que Maria e Isabel ouvem a voz do anjo Gabriel, trazendo a verdade que iria transformar o mundo, transformar aquelas pessoas e transformar a minha vida e a sua vida. Então eu te convido a ler Lucas, o capítulo 1, do verso 33 ao verso
35. Esse é um capítulo maravilhoso que tem 80 versículos de uma história riquíssima com detalhes da chegada de Jesus, do anjo visitando essas duas mulheres, falando do nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. Vamos lá. Capítulo 1, verso 26 ao 33. Vamos primeiro ler do 26 ao 33, diz assim: o nascimento de Jesus é predito. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Verso 33. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Acima de tudo, o milagre do nascimento de Jesus e o milagre do nascimento de João Batista, nós podemos considerar como o maior milagre do Espírito Santo que já aconteceu no planeta Terra. Então, Zacarias e Isabel possuíam uma idade avançada. Então, aconteceu que um dia Zacarias estava servindo no templo, porque ele era um sacerdote, então ele estava ali servindo no templo e, de repente, quando ele estava oferecendo no altar as ofertas, o anjo Gabriel apareceu a ele e disse que ele teria um filho e deveria chamar João Batista. Então, esse João, ele seria um profeta que abriria caminho para Jesus e ele pregaria sobre o arrependimento. Então, em Lucas 7, 28, Jesus diz que não havia outro maior do que João Batista. Na tradução em inglês, nós vemos que não haveria outro greater than John the Baptist. Então, o que aconteceu? Ele nasceu, o anjo veio, avisou então para Isabel, avisou para Zacarias que eles teriam um filho e esse filho seria o predecessor de Jesus que abriria caminho para Jesus, conforme o profeta Isaías havia profetizado. Então, o que aconteceu? Quando Isabel estava grávida de 6 meses, esse mesmo anjo Gabriel visita Maria lá onde ela estava, que era uma adolescente que se acredita de 14 a 16 anos de idade, e diz para ela que ela teria um filho, e esse filho seria o Salvador da humanidade. Lembra que Maria era noiva de José e José era descendente do rei Davi. Isso significa algo muito importante. Porque José, sendo descendente de Davi, significa que Jesus, ele seria aquele herdeiro do trono de Davi por legalidade. Então, Jesus, sendo filho de Maria e de José, naturalmente falando, porque Jesus era filho de Deus, ele não foi feito por uma concepção humana, mas pela concepção do Espírito Santo, mas por ser legalmente filho de José, Jesus possuía o direito ao trono de Israel pela linhagem do rei Davi. Então o anjo chega para Maria e diz: alegre-se, mulher favorecida ou agraciada, o Senhor é contigo. Imagine que numa vila pequenininha, Maria, uma adolescente pura, ingênua, recebe a visita de um anjo e a chama de mulher agraciada. E esse anjo diz: regozije-se, não porque você é uma virgem e pura, mas regozije-se porque
você ficará grávida daquele que será o Salvador da humanidade. Então, Maria, quando recebe essas palavras, a primeira reação dela é ter medo, o que é natural. Então, o anjo diz para ela: olha, não tenha medo, mas se regozije. E é interessante que essa palavra regozijar, no original, ela quer dizer pular de alegria. Grite de alegria. Significa estar excessivamente alegre. Então, apesar de Maria ter se assustado com aquela mensagem, em seguida, Maria abraça aquela mensagem e em seu coração ela aceita, ela recebe e ela crê aquelas palavras que o anjo Gabriel estava trazendo. Então, no verso 35 e 36, eu vou ler aqui, olha o que acontece. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Verso 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aleluias! O anjo não está trazendo somente uma mensagem para Maria, mas o anjo também deixa agora Maria saber que a prima dela, Isabel, que era estéril e que já estava numa idade avançada, está grávida. Então Maria se regozija ali não somente pela bênção que ela está recebendo, mas ela se regozija também pela alegria de saber que a sua prima está recebendo um verdadeiro milagre, porque para Deus não há nada impossível. Se você está me escutando e você está convivendo com uma situação impossível na sua vida, a palavra de Deus para nós nesse dia de hoje é que para Deus não existe nada impossível. Deus está aqui entrando na história da humanidade, fazendo o impossível, trazendo milagres impossíveis. E Ele continua até hoje, trazendo milagres impossíveis. Então Maria, quando recebe essa notícia, ela espera alguns dias e ela então viaja até Isabel para ver a sua prima, para ver o que estava acontecendo e para compartilhar com ela o que também estava acontecendo dentro dela. E Maria viaja então uma distância de aproximadamente 80 milhas ou 128 quilômetros até onde estava a sua prima Isabel. E quando Maria chega à porta da casa de Isabel, o bebê que estava dentro de Isabel, que era João Batista, ele então começa a se mover de alegria. Então Isabel compreende que ali à porta da casa dela está chegando uma mulher que foi agraciada por Deus. Por quê? Porque ela carregava dentro dela o Filho de Deus. João, que está dentro do ventre de Isabel, faz uma festa quando ele vê que aquele que está no útero de Maria é o Senhor Jesus que vai estar chegando. Isso é uma lição para nós, para sempre nos regozijarmos, porque há na presença do nosso Senhor Jesus regozijo e alegria em abundância. Então, Isabel chama Maria, sua prima adolescente, de mulher agraciada, mãe do meu Senhor. Imagina que Isabel já tinha uma idade avançada, mas ali, sem ela saber de nada que estava acontecendo, sem ela saber que o anjo Gabriel havia visitado Maria, ela diz: está chegando aqui a mãe do meu Senhor. Quando Jesus chega na nossa vida e quando Jesus chega na nossa casa, antes de ele mesmo entrar, ele traz alegria ao nosso coração. Então agora eu vou ler no verso 38, continuando essa leitura linda e maravilhosa. Então Maria, que está chegando à casa de Isabel, responde às palavras de Isabel: sou serva do Senhor,
que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria recebeu a palavra que o anjo trouxe e concebeu essa palavra no seu coração. Crer no Senhor Jesus, crer na palavra de Deus, muda a nossa vida por completo. Maria, ao crer nessa palavra, ela teve não somente a sua vida mudada e da sua geração, mas de toda a humanidade. Maria se submeteu a Deus quando ela diz: eu sou a tua serva. E para Deus, essa é a posição mais alta que qualquer um de nós podemos chegar diante dele. É a posição de servo e posição de serva. É isso que Jesus nos ensinou. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos conseguir um rank alto na presença de Deus, a nossa postura e a nossa posição deve ser de servo. Maria disponibilizou a sua vida para Deus realizar o plano dele na terra. Ela aceitou o trabalho de serva, total submissão. Nós não temos relatos de que por um instante Maria se arrependeu de dizer sim ao plano de Deus para a vida dela e para a humanidade. O que nós faríamos ou o que nós fazemos quando Deus coloca algo em nosso coração? Maria aceitou e se submeteu à vontade de Deus. Vamos ler do verso 42 ao 48, que diz assim: em alta voz exclamou. Isso aqui voltando à visita de Maria a Isabel. Quando então Isabel vê e sente a alegria da presença de Jesus chegando à casa dela, Jesus estava ali apenas no ventre de Maria. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos seus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Como nós reagimos quando Deus fala conosco? Como nós reagimos à voz de Deus? Nós vemos aqui que Deus apresentou para Isabel e para Maria um plano que era completamente fora da realidade das duas. Porque Isabel já estava com a idade avançada e porque Maria estava numa idade muito nova, muito tenra ainda. Mas as duas disseram sim ao plano de Deus. Muitas das vezes, o plano que Deus apresenta para a nossa vida é um plano único e peculiar que nós não vimos antes. Lembra quando Jesus vai curar o cego? Jesus manda que o cego misture ali o cuspe com o lodo e passe nos olhos? Então, para nós caminharmos com Deus, nós precisamos ter um coração e uma mente aberta, entendendo que muitas vezes Deus vai apresentar para nós um plano para nós fazermos algo que não é aquilo que está na nossa expectativa. E é importante nesta hora nós termos o nosso coração aberto para nós então recebermos, vivermos, aceitarmos esse plano de Deus para nós e termos uma vida de regozijo porque Ele está conosco. Maria sentiu regozijo e alegria ao ouvir a voz de Deus e o plano de Deus para a vida dela. Seguindo o nosso estudo aqui, Isabel chamou Maria de mulher mais abençoada da face da terra. Você imagina que uma senhora com a idade avançada, ela chama agora essa adolescente de mulher mais abençoada da face da terra.
mulher mais feliz da face da terra. Originalmente, a palavra abençoado quer dizer feliz, quer dizer que Deus sorriu para você. Quando nós vemos na Bíblia, Deus abençoou essa pessoa, significa que Deus sorriu para essa pessoa. Então, quando Maria é aqui uma mulher abençoada, significa que Maria é uma mulher mais feliz da terra, por ela dizer sim ao plano de Deus. Esse status de Maria de ser chamada mãe do Filho de Deus não tem a ver com a pureza daquela adolescência, não tem a ver pelo fato de que ela era nova e recebeu o milagre de Deus, mas tem a ver com o fato de que Maria foi agraciada por Deus. A graça de Deus alcançou Maria e ela se tornou a mais abençoada da face da terra. No versículo 43, nós vemos aqui essa humildade em Isabel também, de reconhecer ali a forma como Deus estava trabalhando na vida dela, na vida de Maria, como Deus estava trabalhando, trazendo esse plano de salvação que foi profetizado 700 anos antes pelo profeta Isaías e que foi esperado. O coração do povo clamava por esta luz e ansiava por essa luz. E essas duas mulheres sabiam agora que esse momento da história estava chegando, onde Jesus estava vindo para salvar a humanidade dos seus pecados e da perdição eterna. Tanto Maria, como Isabel, como Zacarias, como José, tiveram humildade para aceitar o plano de Deus para as suas vidas. E a consequência disso foi a alegria e o regozijo em seus corações. Essas 4 pessoas, que eram os pais dessas 2 crianças, João Batista, o precursor de Jesus, e o próprio Jesus, essas 4 pessoas aceitaram com humildade o plano de Deus. E a consequência disso é que eles se regozijaram na presença de Deus. Quando nós estamos contentes, quando nós estamos cheios de alegria, o que nós fazemos? Nós cantamos, nós louvamos a Deus. E aqui nós vemos então no restante do texto, do verso 67 ao 69, nós vemos o cântico de Maria. Maria sentiu uma alegria tão sobrenatural no coração dela, que ela escreveu um cântico agradecendo, adorando e demonstrando a sua gratidão e a sua devoção a Deus. Até Zacarias, que havia ficado mudo, porque quando Zacarias recebeu essa palavra do anjo Gabriel, ele ficou tão em choque que ele ficou mudo até o dia que João Batista nasceu. Então, ele ficou tão cheio do Espírito Santo, que nós vemos aqui nesse texto, que ele também fez um cântico para adorar a Deus e para expressar a Deus a sua gratidão e a sua alegria. Não dá tempo de nós lermos todo o capítulo 2, mas eu quero te convidar para você ler todo esse capítulo, para você ver em ordem cronológica que coisa mais linda a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós precisamos conhecer essa história porque essa história é parte do nosso alicerce, é parte da nossa fé, é parte dos nossos pilares da fé dentro de nós, porque é aqui que nasce a história do cristianismo e a história da nossa fé. Alegria e regozijo é o resultado inevitável de quando nós humilhamos e submetemos a Deus. Aparentemente, nos humilhar diante de Deus e nos submeter a Deus parece uma coisa difícil e que nós, muitas vezes, não conseguimos fazer por nós mesmos. É na força dele e é na graça dele, porque tudo que nós fazemos para ele é com ele que nós fazemos. Sozinhos, nós não somos capazes de fazer nada. Então, nessa graça dele,
nós o obedecemos e nós submetemos à vontade dele. E o resultado de submetermos a Deus, assim como foi com Maria e com Isabel, será o regozijo em nossos corações. Existe uma característica que define um cristão de verdade, que é a alegria. Se falta alegria e regozijo em nossa vida, nós precisamos checar a nossa vida espiritual, porque existe naturalmente uma alegria no coração daqueles que receberam a salvação em Jesus. Então, se nós não estamos sentindo o regozijo da salvação em nós, nós precisamos voltar para Deus e questionar diante de Deus o que está acontecendo conosco. Porque quando nós nos submetemos a Ele 100% e nós nos humilhamos 100%, o resultado será a alegria e regozijo da presença dele em nossos corações. A maior perda de tempo nas nossas vidas é fazermos algo que Deus não nos chamou para fazer. É perdermos o nosso tempo e a nossa vida fazendo, elaborando e praticando um plano que não é o plano de Deus para nós. O resultado de fazermos um plano que não é o plano de Deus para nós é tristeza, machucadura, frustração e decepção. Mas o resultado da obediência ao plano de Deus é alegria e regozijo. Quero te convidar para, nesse dia de hoje, quem sabe você questionar a Deus. É o dia que eu e você podemos questionar Deus. O que eu estou fazendo? O que eu tenho feito? O que eu fiz durante esse ano? É a vontade do Senhor para a minha vida? Os planos que eu tenho programado para o meu próximo ano, para a minha próxima década, o que eu tenho planejado para a minha carreira, para a minha família, para os meus filhos, é o plano do Senhor para a minha vida? Pode ser que nós vamos ser surpreendidos. Mas, seja qual for o plano de Deus para a sua vida, esse plano de Deus, pode ser que ele não seja fácil de ser executado. Pode ser que não seja fácil de obedecermos, não seja fácil de nos submetermos. Mas nós temos a garantia que o resultado desse plano para a nossa vida será alegria e regozijo. Deus deu ao mundo. Deus deu a mim e a você uma razão nesta vida para nos regozijarmos. Eu sei, a vida é dura, a vida é difícil. Tenho certeza que algumas pessoas que estão me ouvindo nesse momento nas plataformas de podcast ou no YouTube estão passando por doenças incuráveis, resultados médicos de que a sua doença não tem mais solução. Talvez pessoas que estão chegando a um fim de um casamento ou pessoas que estão com problemas financeiros aparentemente sem solução. Independente das circunstâncias difíceis que estamos enfrentando, todos nós temos uma razão que Deus nos deu para nos regozijar nesta vida. E a razão de nos regozijarmos se chama Jesus Cristo. Nós podemos alegrar e nos regozijar, não porque as coisas estão fáceis, não porque o mundo está um cenário bonito de nós vivermos, não porque a política do nosso país está favorável, mas se você já nasceu de novo em Cristo, você tem uma razão para se regozijar na sua vida, e essa razão é a presença de Jesus Cristo, o Deus Emanuel, todos os dias, dentro de mim e dentro de você. No final desse estudo, eu quero te convidar a uma vida de devoção e adoração. Assim como Maria, assim como Isabel, que não questionaram
o plano, mas apenas aceitaram em fé e submeteram ao plano de Deus e por isso puderam regozijar em seu coração, em seus corações. Eu te convido, entrega para Ele, seja o que for que você estiver passando na sua vida, entrega, coloca nas mãos dele e confia, coloca nas mãos de quem pode fazer o impossível, como nós vimos aqui. E acredite, tenha fé e receba em seu coração o regozijo que Jesus traz, que a presença do Deus Emanuel te proporciona. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra e obrigada por ter enviado Jesus para nascer neste mundo em Belém, naquela manjedoura, para crescer, para morrer numa cruz e ressuscitar, nos trazendo salvação. Neste dia nós te agradecemos pelo Senhor Jesus, nós te agradecemos por ter aberto esse caminho de reconciliação contigo, nós te agradecemos, Senhor, por ter enviado Jesus como aquele Deus Emanuel que está presente nas nossas vidas. Eu oro pela pessoa que me escuta, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor toque esse coração e que essa pessoa possa ser tocado e tenha a sua fé acrescentada e essa pessoa possa crer nesse Deus Emanuel, nesse Deus do impossível. E eu peço, Senhor, que o Senhor dê a essa pessoa que me escuta ou que me assiste o presente do regozijo na tua presença nesse dia, em nome de Jesus. Muito obrigada por estar comigo até o final desse estudo bíblico. Aperta o sininho aí para você ser notificado do próximo estudo. E se esse estudo tem abençoado a sua vida, clica aí e compartilhe esse estudo com alguém que você deseja que escute a palavra de Deus. Até o próximo estudo, se Deus quiser.